Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu venho traçar uma reflexão aqui no canal Só Psicanálise referente à dependência emocional. Falar do sujeito que demanda de uma dependência emocional com relação ao outro é falar de um sujeito que passou a sujeitar-se de fato, de modo significativo, a um outro para se sentir bem consigo mesmo, né? Coloca ali no outro a total responsabilidade pela própria vida. Eu, Caio, tenho a minha vida e eu coloco no outro, eu coloco sobre o outro a total responsabilidade pela minha vida. Como seres sociáveis que somos, todos nós gostamos e precisamos, claro, de companhia, de estar na companhia do outro, de estar com outras pessoas, né? Muitas das nossas alegrias, muitas das nossas experiências passa justamente pela convivência com outras pessoas, né? É crucial, é essencial. Como eu falei, somos seres sociáveis. Na fase infantil, a criança, ela depende emocionalmente, ela depende fisicamente dos seus responsáveis. E de modo muito significativo mesmo. Por quê? Porque ela está ali tateando o mundo, né? E nesta experienciação de tatear o mundo, ela convive com os seus como se estes fossem o mundo delas. Elas se sentem ali numa zona de segurança muito significativa e elas vivem com este outro essa simbiose mesmo. Elas vivem com este outro esta extensão egóica mesmo. Conforme este ser humano vai crescendo, conforme esta criança vai crescendo, essa dependência vai diminuindo. Ela vai descobrindo que o mundo vai além daquilo que ela imaginou. Na tenra idade, ela enxerga o mundo como sendo de fato uma extensão do seu si mesmo. Ela enxerga o mundo, ela enxerga as pessoas de modo simbiótico mesmo. É como se o mundo, é como se as pessoas de fato fizessem parte de uma parte inseparável do seu si mesmo. Na medida que ela vai se desenvolvendo, obviamente que isto vai se diluindo. Esta dependência significativa vai se diluindo. O que é para se acontecer, digamos assim, de modo factídio, o que é para se acontecer há de ser justamente esta cisão, esta separação. Com a chegada da idade adulta é comum esperarmos de fato que as pessoas não sejam dependentes emocionalmente do outro, de modo tão avassalador, de modo
tão adoecedor, vamos dizer assim. É como eu falei, como seres sociáveis, é normal, é natural a gente gostar do outro, gostar da companhia do outro, gostar, né, de estar experienciando a vida e o mundo ao lado deste outro. Mas que isso não venha a ser nessa dimensão adoecedora mesmo. Quando há uma dependência emocional, a pessoa, ela tem uma visão, ela tem um sentimento, ela tem um pensamento de que ela não tem vida para ela para além daquele outro. Ela não pode viver na ausência deste outro. Né? Quando há uma dependência emocional que adoece, há uma premissa que de fato coloca este outro nesta dimensão de não enxergar vida para além daquele que vive em sua companhia. Então, gente, o dependente emocional em um relacionamento pode ser aquele que é submisso mesmo. E ele é submisso por medo de perder, por medo de ter que viver na ausência deste outro. E aí ele aceita ser diminuído, ele aceita ser humilhado, ele aceita sofrer agressões, sejam elas verbais ou físicas, para se manter na companhia deste outro, de fato. Porque não consegue enxergar vida para além deste outro. Mas o dependente emocional, ele pode também assumir uma face violenta, tornando-se aquele que de fato humilha, aquele que de fato controla o outro, né, por medo de perder mesmo esta outra pessoa. Então ele assume de fato essa postura mais violenta para manter este outro na dimensão do seu controle. Mas o fato é que o ser humano que demanda de uma dependência emocional faz do outro a sua própria vida. E vive ali um recorte, de fato, distorcido da sua própria realidade. Uma das premissas que vai acometer o ser humano que é dependente do outro emocionalmente há de ser o fator abusividade, né? Ele começa de fato a se tornar dependente emocionalmente e essa dependência se dá muito a partir de uma idealização egóica sobre esse outro e, consequentemente, ele tenderá a querer moldar este outro conforme as suas idealizações, a fim de manter o seu ego confortável mesmo. É como se fosse uma busca do seu si mesmo neste outro. Então, muitas vezes, sim, ele vai assumir essa postura violenta de querer, de fato, controlar este outro, porque este controle demanda muito de este outro estar de acordo com aquilo que ele idealiza egoicamente. E essa é uma condição que, de fato, encontramos, nós, seres humanos, nos encontramos no início da vida, sim. Um bebê, ele é capaz
ele é incapaz, na verdade, incapaz de sobreviver sem o cuidado de outra pessoa, né? Então é por isso que há uma demanda dessa idealização de que este outro é uma extensão do seu si mesmo, já que ele não consegue viver sem este outro, já que ele precisa deste outro para a sua sobrevivência. Então ele tende de fato a demandar dessa idealização de que este outro é uma extensão do seu si mesmo, é uma parte inseparável do seu si mesmo. Porque é este outro que o alimenta, é este outro que o protege, é este outro que o sustenta fisicamente e emocionalmente. Então há uma inclinação para entender este outro como uma parte inseparável do seu si mesmo, né? Mas na fase adulta, né, o que é que a gente normalmente espera, como eu já falei para vocês? É que este adulto possa de fato buscar sozinho os meios necessários para a sua sobrevivência, para estar bem com seu si mesmo, sem depender de modo adoecido de um outro para tal feito. Só que o que acontece é que a gente encontra muitas pessoas adultas, né, que se percebem incapazes de viver sem a presença de um outro. E este outro pode ser o companheiro de vida, a companheira de vida, pode ser o pai, pode ser a mãe. Então a gente está ali diante de um sujeito que é funcional, fisicamente falando, né? Um adulto, mas que está emocionalmente regredido à condição de bebê, que precisa necessariamente da presença e do colo de um cuidador. Uma vida independente, ela proporciona liberdade, né? Mas também exige responsabilidade, exige autonomia, exige responsabilizar-se pelas suas próprias ações. Exige que tenhamos que lidar com as consequências das nossas ações, das nossas escolhas. E isso, para muitas pessoas, é apavorante. Isto apavora. E o que, muitas vezes, este medo é o que muitas vezes vai aprisionar, vai fixar este emocional nisto que é tão primitivo quanto a nossa vivência. Então, muitas vezes, pessoas adultas, de fato, não atingem um nível suficientemente bom de amadurecimento emocional, de maturidade emocional, porque há uma conservação ali no inconsciente de diversos medos infantis. O medo da rejeição, o medo de caminhar sozinho, de fato. Ter autonomia, como eu falei, se responsabilizar pelas suas ações, pelas suas escolhas. E aí o que é que acontece? Para fugir desses medos, buscam, de fato, se vincular às pessoas com quem poderão reviver simbolicamente essa situação infantil, de dependência mesmo, de dependência quase que totalitária. Para quê? Para que assim seja acometido deste sentimento de segurança mesmo.
o que é uma dimensão bastante delicada, bastante perigosa, porque o dependente emocional, sobretudo quando falamos, por exemplo, de um relacionamento romântico, né? Muitas vezes este que é dependente emocionalmente vai se apaixonar pelo lixo do outro. Vai se ver ali inclinado para aceitar o lixo do outro. Vai se ver numa dimensão de aceitação quanto a abusos e desrespeitos. A dependência emocional, ela distorce a forma como o ser humano deveria enxergar o amor. E aí no sujeito recai mesmo aquilo que é inaceitável, mas mesmo assim ele aceita. E assim ele vai viver num ciclo inclusive de querer agradar em excesso. Para não perder, para não se ver diante da realidade de ter que viver na ausência deste outro. Então, a dependência emocional torna o sujeito um corpo vivo, mas sem identidade. Uma identidade morta, uma subjetividade sequestrada, uma singularidade diluída. E aí é muito sobre carregar um buraco no peito e não acreditar no seu próprio ímpeto para a vida. E aí, devido a isso, aceita mesmo qualquer coisa e vive em função do outro. Bom, gente, é um assunto bem delicado, né? Mas eu vou me ater aqui, não me limitando a este único vídeo para falar de dependência emocional, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, né? Sou formado em psicologia, estou pós-graduando em neuropsicologia, atendo a partir de um viés psicanalítico. As minhas sessões são 100% online, né? E se você que está assistindo este vídeo bate no teu desejo a busca por uma elaboração psicoterapêutica, você pode vir aqui no comentário em destaque e pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp para mais informações no que diz respeito às minhas sessões, que, como eu falei, são 100% online, tá bom? Para além disso, você vai encontrar aí no comentário em destaque meus projetos aqui na internet. Então, se você quiser conhecer de perto, fica à vontade, tá? Fica à vontade aí para acessar os links e daí então ter um conhecimento dos meus demais trabalhos aqui na internet, tá certo? É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.